Feliz sábado para todos nós. É o meu desejo. Mais uma vez estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Hoje nós teremos um assunto que significa impenitente. O que é uma pessoa impenitente? Não se arrepende do mal, duro de coração, que não cede mesmo quando está errado. Conhecem alguém assim? Não vamos falar mal deles, mas vamos ajudá-los. Mas vamos considerar isto para que nós não caiamos nesses erros. Quem se dobra diante do Espírito Santo e recebe o chamado e obedece, esse continua fazendo o bem. Aquele que não se dobra diante do Espírito de Deus é impenitente, ele continua fazendo erros. Todos nós somos chamados ao arrependimento e tornamos-nos andantes de um novo caminho. Que é novo caminho? O novo caminho é o que João 14:6 diz. O que será que está lá? João 14:6 diz assim: respondendo Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós quisermos tomar o caminho correto que Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através de Jesus. Esse é o nosso exemplo. Jesus, ele veio para sermos o exemplo dele. Ele nos ensinou pacientemente, passou aqui 3 anos e meio, e sem falar ainda nos apóstolos que vieram após ele, e especialmente Paulo, que trouxe muitos conselhos e esclarecimento a respeito da vida cristã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não temos outra opção senão seguir a Jesus. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei. Isso é que está escrito em 1 João 3, verso 4. E em Tiago 4:17, ele completa e diz, portanto, sabe o que deve fazer. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está cometendo o pecado. Nós devemos saber o que estamos fazendo, e se é de Deus, fazermos. Se não é, a gente pede socorro para não fazer. E caminhando um pouco mais, vemos em Crônicas 7, no verso 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Que promessa extraordinária Jesus dá aqui para nós. Desde os tempos antigos ele já estava dizendo qual era o caminho a seguir, porque Jesus, ele ajudou, ou ele fez a terra, criou o homem, desenvolveu todos aqueles homens que ele escolheu para escrever, para tomar o trabalho que ele tinha a fazer. Então, já lá no início, lá em Crônicas, ele diz isso aí, que aquele que chamar pelo nome dele, que pedir a ele, que se arrepender, ele então está disposto a servir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ele promete fazer o quê? Ele promete, então, que eu virei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa extraordinária que Deus fez e nós devemos confiar nesse Deus maravilhoso. Ele diz que se nós o buscarmos, ele vai estar com os ouvidos atentos. Ao longo da história, Deus tem atendido o seu povo. Através das nossas orações, ele nos atende. E
Dias virão em que nós vamos precisar muito mais de oração, e esse dia chegou, porque nós estamos aguardando algo extraordinário que vai acontecer aqui nessa terra. Já começou. O mundo está perdido, o mundo está entregue ao maligno, e nós precisamos recorrer a Cristo através da oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para vencermos aquelas dificuldades. E o Senhor virá, e Ele vem nos buscar. Ele prometeu que todo aquele que fizer a sua vontade, Ele tem toda a disposição de nos salvar, de nos perdoar, de nos auxiliar e nos levar para uma vida eterna. Meus prezados, eu não sei se vocês pensam nisso cada dia. Eu não posso esquecer dia nenhum que eu tenho algo a fazer. Eu preciso louvar e bendizer o nome de Deus. Sou assaltado, muitas vezes por pensamentos, por desejos, por negligência. Eu peço a Deus que mude o meu coração, que mude o coração de vocês. Eu tenho cada dia orado por vocês que me ouvem, e ouvem também por outros meios a palavra de Deus. Vamos ocupar o nosso tempo com a leitura da Bíblia. Vamos ocupar o nosso tempo com atos de misericórdia para com os outros. Nós temos uma incumbência na terra de servir aqueles que necessitam da gente. Não importa qual é a religião, não importa qual é o erro que foi cometido. Nós precisamos orar e fazer alguma coisa de maneira positiva. Os nossos bens são feitos para servir a nós e servir também aos outros. Não adiantará muito para um homem juntar ouro, prata e muita riqueza, porque virá o dia em que tudo isso vai terminar. Nós precisamos pedir a Deus a iluminação para que possamos fazer ao bem àqueles que estão necessitando. Roupas, alimentos, conselhos, literatura. É um dever nosso procurar fazer esta vontade desse Deus maravilhoso que nos ama. E Ele tem demonstrado durante toda a vida desta terra que Ele nos amou. Ele fez essa terra para servi-lo, para que pudéssemos ser santos desde o início. O pecado veio, o inimigo nos assaltou e ainda hoje assalta, mas com a palavra de Deus, com a vontade de Cristo, com a iluminação do Espírito Santo, que hoje é quem está na terra regendo tudo isso, enquanto o Pai e o Filho estão no céu, diante do trono, tratando de algumas coisas muitíssimo importantes que está lá em Daniel. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Jesus prometeu que mandaria um outro Consolador, um Consolador que tivesse as mesmas qualidades que Ele tem, para lembrar-nos e fazer-nos cumprir aquilo que Ele ensinou. Os ensinos de Cristo, com a iluminação do Espírito Santo, a lembrança daquilo que nós temos que fazer, é quem nos guia por este caminho tenebroso. Não podemos ser nem ter essa palavra que usamos aqui no início, impenitentes. Nós precisamos ser penitentes, pedir perdão, arrepender-nos, nos colocar nas mãos de Deus, estudar a sua palavra, para que possamos compreender a maneira que Deus quer que façamos. Somos salvos pela graça de Cristo, porque Ele nos deu gratuitamente a vida para que tenhamos esta vida em nós. E tenhamos vida em abundância. Vida que Ele nos oferece graciosamente. E o Espírito Santo nos ensina, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Meus prezados, vamos nos dedicar, vamos gastar tempo para que a gente possa, para que possamos ser seguidores desse Jesus maravilhoso. O tempo está terminando e nós precisamos
cuidar disso, porque Cristo voltará sem mais muitos avisos. O mundo está numa situação que está maduro para a vinda de Cristo. Falta a pregação do Evangelho e então virá o fim. Prezados, é isso que eu desejo e peço, estou disposto a contribuir e a colaborar para que isso aconteça o mais depressa possível. Muito obrigado pela atenção e vamos orar. Pai Santo e Eterno, guarda-nos pelo Teu amor. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer a Tua vontade. Livra-nos do pecado. Livra-nos de conversas frívolas. Tira de nosso pensamento, tira de nossa vida tudo aquilo que não é da Tua vontade. Pai Santo e Eterno, toma-nos em Tuas mãos para fazer aquilo que é bom, santo e agradável a Ti. Por Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.